Olá, meu nome é Christopher, sou advogado trabalhista, especialista em execução, professor, autor de livros e hoje a aula é para responder a pergunta: o cônjuge pode ser responsável pela execução? Pessoal, mas antes de a gente entrar nesse conteúdo maravilhoso que eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua advocacia, eu já vou pedir para você se inscrever no canal, curtir, para nunca mais perder aulas como essa e muito mais outras dicas, até os nossos conteúdos menores que a gente posta lá no Instagram, a gente posta aqui no YouTube também, tá bom? E essa pergunta vai ser respondida ao final? Não, não, não. Logo no início. A resposta é sim e não sobre a responsabilidade do cônjuge, tá bom? E aí, para a gente entender o sim e o não, a gente vai tratar com exemplos, tá? Primeiro exemplo aqui para a gente ver é quando a dívida é contraída para atender os encargos da família, que tá lá no artigo 1664 do Código Civil, tá? O exemplo clássico aí da doutrina e a gente vê aí na prática é o trabalhador doméstico. Por quê? Esse trabalhador doméstico, ele tem como empregador um núcleo familiar. Todo mundo o qual recebe benefícios da mão de obra desse trabalhador é empregador. Então, o pai recebe, ele é empregador. A mãe, ele é empregador. O filho, ele é empregador. O tio é empregador. Todo mundo que recebe benefícios da mão de obra daquele trabalhador doméstico é empregador. É o núcleo familiar. Então, quando a gente está falando aqui de cônjuges e ambos os cônjuges vão receber o benefício, então quando esse empregado ele coloca lá na justiça somente tá? Colocou lá o marido. E aí começa a correr a execução, não dá certo, aí ele quer chamar a esposa, porque a esposa está caminhando bem, conseguiu um emprego novo. Pode, porque a lei fala que pode. Artigo 1664 Código Civil. Isso aí é uma responsabilidade primária. A lei fala que a esposa ela é responsável. Como vai trazer ela na execução, a gente ainda vai falar lá na frente. Não se apresse, fique calmo, fique calmo. Então, vamos lá, responsabilidade primária. Outro exemplo que a gente vê aí na doutrina e muito, eu já vi muito isso na prática, é quando a dívida que você está executando, ele beneficiou o casal, tá? Isso está no artigo 1677. Eu botei aqui um exemplo, a letra da lei fala sobre isso, beneficiou o casal. Então, um exemplo que a gente vê muito na prática, e é o que eu coloquei, é quando um dos cônjuges é sócio, tá? E aí o outro não é. Vamos dizer aí que o marido abriu um restaurante, a esposa não tem nada a ver com esse restaurante, ela abriu outro empreendimento de roupa. Então, ambos são empresários, só que um é do segmento de alimentos, outro segmento de roupas, tá bom? Só que aí o marido recebe essa ação trabalhista, o empregado ganha e chega lá na execução e não consegue receber o dinheiro dele. Como é que faz? Então, pode chamar essa esposa para responder a dívida do marido, tá? E a resposta é pode. Isso é uma responsabilidade secundária, mas eu acho que a melhor forma de eu explicar isso para você é através de uma linha do tempo, tá? Leia isso aqui comigo. Ó. Se ele se beneficiou da mão de obra e era casado, isto é, o contrato de trabalho coincide com o casamento ou com a união estável do sócio, disse que cônjuge do executado beneficiou-se diretamente dos frutos da exploração da sociedade empregadora, ou seja, que a força do trabalho do exequente reverteu em benefício do casal. E essas aqui são palavras da jurisprudência, são exatamente assim. Quando tem um julgado sobre isso, eles utilizam exatamente essas palavras. Então, já coloquei aqui para você ir se habituando com esse tipo de linguajar, com essas palavras aqui dos julgamentos que tratam sobre a matéria. Mas de uma forma bem didática para a gente entender como é que se dá. Então vamos lá, vamos lembrar. Responsabilidade primária é o cônjuge, ali, o caso do trabalhador doméstico, eu trouxe como exemplo, que a lei diz que ele é responsável, tem responsabilidade solidária. Aqui é uma responsabilidade secundária, ou seja, é subsidiária. Então, se o marido não pagar, a esposa vai e paga. Mas tem que tomar cuidado com as datas. Quer ver, ó? O nosso personagem fictício aqui é o Senhor Calotinho. Ele entrou na sociedade em 12 de abril de 2020, tá? E casou com a senhora Calotinha em 21 de agosto de 2020. Então, mesmo ano aí, tá bom? Então,
tinha lá um restaurante, aí o amigo dele falou assim: ó, Calotinho, entra aqui no restaurante, tá? A gente tá precisando aí do seu capital também, da sua mão de obra aí pra gente cada vez crescer mais. Eu acho que se você entrar aqui, o processo aí, o processo de empresarial do restaurante vai ao infinito e além. Beleza, então ele entra lá na sociedade, no restaurante ou qualquer outra, tá? E aí ele casa depois com a senhora Calotinha em agosto de 2020. E aí, vamos supor que você é o advogado desse trabalhador que está na execução ali, ó, pelejando contra o senhor Calotinho. E aí, quando você vai olhar lá a carteira de trabalho dele, tá lá, 1º de fevereiro de 2021. Veja que na linha do tempo, o cliente ele foi admitido depois do casamento do senhor Calotinho. Então, ele estava casado e ele foi admitido, beleza? E ele foi demitido dia 13 de março de 2022. Um pouco tempo depois de um ano, né? Um ano e um mês aí. E depois o senhor Calotinho não deu certo o relacionamento, se divorciou lá em abril de 2023. Veja que, olha só a data. Foi admitido em 2021, demitido em 2022 e essa data do contrato de trabalho, ela tá dentro do casamento do senhor Calotinho. O senhor Calotinho casou em 2020 e se divorciou em 2023. E o seu cliente tá aqui em 2021 e 2022. Tá dentro? Tá entendendo? E aí o que acontece? Você tá executando o senhor Calotinho, a empresa, o restaurante está indo de mal a pior lá, o cara que chamou ele deve estar desesperado, colocou ele, achou que o negócio ia ao infinito além, mas foi ao contrário, foi para baixo do solo. E aí, muita ação trabalhista e tudo mais, o restaurante fecha, e aí entra o IDPJ, o senhor Calotinho é chamado, e ele não paga a dívida, mesmo assim com o IDPJ julgado procedente lá em setembro de 2023. E aí vem a pergunta, cara, não pagou. Aí tenta o Sisbajude, que é a primeira tentativa de penhora lá, sem o Calotinho também não dá certo. E você já olha e fala assim, cara, ele é malandro, não vai dar. Se eu ficar insistindo nisso aqui, não dá certo. Posso chamar a senhora Calotinha, então, que o negócio dela lá de roupa tá prosperando, depois que ela se divorciou do senhor Calotinho, que era uma âncora, era ele que levava tudo para baixo lá no relacionamento, ela começou a andar em passos largos. E aí, pode chamar? Veja que, segundo o artigo que a gente viu aqui, ó, 1677, veja, na época que eles eram casados, tá? O marido, ele explorou a atividade laboral daquele trabalhador, se beneficiou e utilizou aquele dinheiro que ele recebeu do trabalhador, entendeu? O dinheiro que você está recebendo a mão de obra dele. Então, ele está, através daquela mão de obra, te dando dinheiro pela atividade empresarial. Então, você recebe um benefício, entre aspas, dinheiro, tá? Para a gente trabalhar aqui de uma forma didática. E aí você recebeu e você vai colocar onde? Para sua subsistência, para você pagar lazer, roupa, viagem e bens para ela e para ele, ou seja, é tudo para a família. Então ele é revertido para o benefício. Então veja que a senhora Calotinha recebeu o benefício da mão de obra do seu cliente, porque era casado com o senhor Calotinho, tá bom? E pode ser responsável por causa daquele artigo de lei e a responsabilidade subsidiária, porque no nosso exemplo ele não pagou. Ele não pagou. Então ela pode ser chamada sim para responder. Mas cara, assim, toma muito cuidado com essas datas, muito cuidado. Ó, quer ver? Eu vou mudar um pouquinho aqui, você vai ver que já faz toda a diferença. Vamos supor, tá bom? Que o senhor Calotinho, ele se divorciou em 2021.
Ó, o seu cliente foi admitido 1º de fevereiro de 2021. Vamos supor que ele se divorciou um mês depois, 1º de março de 2021. Veja que a senhora Calotinha, ela tem uma responsabilidade limitada. Ela só vai responder do dia 1º de fevereiro de 2021 até dia 1º de março de 2021, porque essa é a interseção que o contrato de trabalho tem com o casamento do senhor Calotinho. Então você tem que pegar a linha do tempo de quando começou o casamento e onde terminou e ver aonde se encaixa nessa linha do tempo o contrato de trabalho. E aonde for houver interseção, tiver ali a coincidência das duas linhas, vai ter a responsabilidade secundária do cônjuge, entendeu? Então é muito importante. E isso é bem curioso porque eu não vejo na prática, eu vejo muitos advogados errarem nisso aqui. Algumas vezes ele está advogando para o executado, e aí vamos supor que a esposa é acionada lá para responder essa execução, aí contrata o advogado quando vai defender, não defende essa limitação. Por exemplo, ele só defende que ela não é responsável e várias outras teses, mas não utiliza uma tese de subsidiariedade de que caso haja procedência no pedido de responsabilidade dela, que seja limitada ao período de interseção do contrato de trabalho com essa união que ela teve, né, ele ou ela. Então, assim, não pede a limitação, né? Como eu falei, se ele foi admitido dia 1º de fevereiro de 2021 e o casamento acabou dia 1º de março, depois disso ela se beneficiou o quê da mão de obra? Se nem estava mais junto com o Calotinho, entende? Então tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. As datas aqui são muito importantes para até fazer a limitação. Então, se você estiver advogando ali para a senhora Calotinha, por exemplo, aqui não tem jeito. Ela, nesse exemplo que eu dei, ela tem a responsabilidade total ali. Tudo, a dívida inteirinha. Mas, dependendo das datas ali, você pode pedir a limitação, tá bom? Então, vamos lá. No processo, é bem importante eu te falar que há uma presunção que essa força de trabalho, né, prestada por esse trabalhador em favor, aí no caso do senhor Calotinho, que é o do esconde, reverte em benefício do casal, foi o que eu te falei. É natural, é presumível, é quase que automático, né, senso comum a gente entender que a atividade empresarial dele vai gerar a riqueza dele, que essa riqueza ele vai levar para casa para o sustento dele. Ou seja, para a força do trabalho do trabalhador que deu esses frutos empresariais vai ser revertido pro casal. Então, tem essa... Por que eu estou falando isso? Porque a lei fala, ó, volta ali, ó, tem que beneficiar o casal. Então, a gente tem que entender que há uma presunção. E é assim que a doutrina trata, é assim que a jurisprudência trata. Então, se há uma presunção, basta você, se está advogando pelo trabalhador, indicar as datas. Excelência, ele foi admitido na data tal e foi demitido na data tal. No dia que ele foi contratado, o executado já era casado. E no dia que ele foi demitido, ele ainda era casado. Então, a esposa, ela é responsável subsidiária porque ele não pagou. Então, eu estou chamando ela aqui para ela responder essa dívida de forma integral. Você só aponta as datas. Você não fala assim, porque o dinheiro que ele usou, eles compraram um carro. Porque o dinheiro que ele usou, eles compraram uma casa. Então, você não vai falar isso, não precisa falar isso. Isso é presumível, que a atividade empresarial, toda a riqueza que ele adquiriu, ele levou para o benefício ali do casal, tá bom? Então, quem tem um ônus é do cônjuge. O cônjuge, quando for se defender, ele tem um ônus de provar que não, esse dinheiro que ele ganhou com a atividade empresarial não foi benefício aqui do casal. Tem como provar? Tem, tá bom? Lá, eu até coloquei, se a dívida não foi contraída para atender os encargos da família, tá? Ou não beneficiou o casal. Isso aí pode acontecer muito. Tem casais que
não tem conta conjunta, seu dinheiro, meu dinheiro, muitos, muitos, muitos. Ele tem lá a atividade, eu tenho a minha, né? Então, assim, quando ela consegue provar que todo o dinheiro que ele ganhava, por exemplo, com o restaurante, nada vinha para ela, porque ela tinha o próprio dinheiro e ela fazia as coisas dela, mas isso tem que ficar comprovado cabalmente, tá? O ônus é dela. Então ela vai conseguir excluir a responsabilidade dela, entende? Por quê? Porque não beneficiou no casal. Ela provou, olha, ele trabalhou assim, a presunção é que o dinheiro que ele recebeu da atividade empresarial ele colocava dentro de casa, mas esse dinheiro aí não me beneficiava em nada, 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 nada. Eu tinha o meu próprio trabalho, eu usava isso, aí tem que ver da organização e dos argumentos dela. Né, pode ser que, além de empresário, né, vamos supor que ele tinha uma matrícula, sei lá, de servidor público, pode acontecer. E aí, o dinheiro que ele recebia da matrícula dele, ele colocava dentro de casa, e o dinheiro que ele recebia da atividade empresarial dele eram os extras que ele utilizava para satisfazer ele mesmo, né? Isso aí era um acordo de casal. Então ele comprava jogos, coisas só para ele, roupas e tal. Isso aí foi o combinado dele. Então, assim, fica comprovado que não beneficiou o casal, ela não tem responsabilidade. Então, apesar de ser muito difícil de comprovar isso na prática, tá? Bem raro, pode acontecer. Pode acontecer. Por isso que a gente fala de responsabilidade secundária. Você vê um pouco que é um pouco diferente? Se a gente está falando trabalhador doméstico, ela é empregadora. Então, assim, ela só não participou ali da fase de conhecimento. Ela pode ser chamada agora na fase de execução. Mas aqui ela não é empregadora. O empregador é o marido, né? E ela tá sendo chamada para pagar a dívida do marido. Então pode acontecer. Tá bom? Então aqui não há responsabilidade. Entendeu agora o sim e o não? Há casos que ela é responsável, há casos que ela não é responsável. Ela ou ele, tá bom? Agora vamos tratar como chamar esse cônjuge no processo, tá bom? Isso é uma pergunta de muitas pessoas e há dúvidas, tá? A resposta é o IDPJ, tá? De aplicação analógica. E a gente vai utilizar aqui o mesmo entendimento que a gente utiliza do grupo econômico atualmente, tá? Porque o grupo econômico, você chama lá a empresa A, mas ele faz parte de um conglomerado, e aí não dá certo ali a execução contra a empresa A, e você chama a B, agora está lá no STF dizendo que deveria ser por IDPJ. Se o STF já está dizendo, porque ela não participou da fase de conhecimento lá, a gente pode utilizar essa mesma aplicação analógica, mas vou te dizer que isso é bem antes do STF, esse entendimento ali. Tem alguns tribunais que já estão até pacificados que tem que ser o IDPJ mesmo. Por quê? Porque o IDPJ, e tem que ser tratado como incidente, é o que dá o direito ao contraditório e a ampla defesa. Então você tem que dar oportunidade para ela se defender. Não é assim, coloca ela no polo passivo e pronto. Pega lá o dinheiro que ela tem, já comprovei. Não, você tem que dar oportunidade para ela, por exemplo, lá na responsabilidade secundária, de ela dizer que ela não é. Que aquele dinheiro não foi para benefício do casal. Então, assim, ela tem esse direito, tá? Então, assim, pode acontecer também de eles serem casados só no papel, né? E aí pode chegar, não, eu já faz muito tempo que eu não tô com ele, faz 20 anos, só que eu nunca formalizei isso. E acontece, tá? Há um tempo atrás eu abri uma exceção, fiz um divórcio, onde o casal, eu acho que era até mais, mas quase 30 anos separados de fato, mas nunca chegaram lá e colocaram um divórcio como averbado lá na certidão de casamento. Nunca fizeram. E aí, quando ela resolveu comprar uma casa e viu que o negócio ia ficar burocrático, ia ficar muito chato, ia ter que ficar se justificando, pedindo a assinatura dele e tal, não sei o que, aí ela resolveu fazer. Então, veja que acontece. Então, por isso tem que dar oportunidade para ela se defender, beleza? Então, eu coloquei uma caixinha aqui, que é o seguinte, você vai chamar ela ou ele no IDPJ, beleza? Você vai abrir lá o incidente, aplicação analógica, vai dar os fundamentos, vai dizer o porquê
que ela tem que pagar a dívida lá do marido ou da esposa. E se você só fizer esse argumento, se o casal tá blindado, porque isso aí pode ser de propósito. Pode ser de propósito. O marido, sabendo que ele ia sofrer uma execução e tá para chegar a essa execução, ele pega tudo bem e pum, coloca lá no nome da esposa. E aí chega lá o IDPJ, o oficial de justiça dá lá, ó, tem isso aí para você se defender. Ela olha pro marido e fala assim, vamos esvaziar patrimônio, agora bota o nome da mamãe, da titia ou da filha. Então assim, vai ficar transferindo, e aí você vai ficar movimentando peças jurídicas e peças mais peças na burocracia para você conseguir alcançar esse patrimônio. Então pense sempre na cautelar, tá? Você pode pedir junto com o IDPJ já o bloqueio. Então assim, pede bloqueio lá, se esbajude, pode pedir lá a indisponibilidade do bem imóvel, né? Salvo ali bem de família, salvo algumas relativizações do bem de família, lembrando que o bem de família, quando tem um valor assim muito elevado, ele é relativo, pode entrar ali na penhora e no leilão, porque vai sobrar um valor suficiente para a família comprar outra moradia digna. Então, assim, dependendo do valor ali do bem de família, ele é relativizado. Então, assim, dá para pedir muita coisa ali na cautelar. E o seu fundamento vai ser na efetividade da execução, tá? Então, você vai protocolar e vai colocar lá um capítulo na cautelar depois que fizer toda a fundamentação, dizendo, olha, esse processo tem 20 anos aí que está na execução, 15, 14, 13 anos. Tem que ter alguma medida, porque se isso aqui chegar, tem risco de ele esvaziar o patrimônio de novo. Pode acontecer, então pense sempre na cautelar, beleza? É possível fazer pesquisas patrimoniais em nome do cônjuge que não esteja no polo passivo, tá? Veja que eu te mostrei a responsabilidade sim e não, mas pode ser que seja um esforço desnecessário. Desnecessário. Pode ser que o cônjuge não tenha nada, realmente. Então, é prudente você fazer uma pesquisa prévia, até mesmo sem a ajuda dos JUDs da vida, dos convênios, né? Infojude, Serpjude, CRCjude. Antes de você fazer qualquer JUD da vida, o convênio, você pode utilizar as ferramentas extrajudiciais. Inclusive, a gente tem um curso de execuções no Instituto Gênesis ensinando como faz essa pesquisa somente com a internet, né? Sem gastar um centavo com isso. E você já consegue ter uma ideia se esse cônjuge tem patrimônio para responder e vale esse esforço. E a gente vai ver várias decisões já permitindo, né? Já faz algum tempo que já vem permitindo que o cônjuge ele não está no polo passivo. Mas você pode fazer a pesquisa, porque o IDPJ traz ele como polo passivo. Você está colocando ele para responder a dívida. Tá lá, réu, fulano ou fulana. Mas antes de colocar, você pode fazer lá. Então, excelência, por favor, pediu o Infojude, aí veio as declarações de imposto de renda. Aí quando você olha lá o imposto de renda, tá lá, nome do cônjuge, fulana. Aí você fala, ó, fulano é cônjuge do meu executado, tá tudo dando errado, inclusive o imposto de renda dele veio zerado, mas tá lá. Então, por favor, eu quero fazer aí a pesquisa Arisp, Serpjude, Infojude dela também, para ver se ela tem patrimônio. E pode, tá? Você vai encontrar várias decisões permitindo isso. Então pense para você não gastar energia à toa, beleza? E o que você vai pesquisar? Você tem que pesquisar bens comunicáveis passíveis de constrição. Inclusive, e isso aqui é o mais interessante na parte da execução, se tiver só no nome de um deles. Bem normal disso acontecer. Tá lá no nome da Mariazinha, só que ela é casada com Joãozinho. Joãozinho está sendo processado. E aí, toma ali convênio judicial, pesquisa nome de Joãozinho, Joãozinho tá tudo nome Mariazinha. Só que quando a Mariazinha comprou, ela estava casada. Então, segundo o artigo 1660, aí, inciso 1 do Código Civil, é um bem comunicável. Esse bem
é passível de constrição. E veja, você não precisa chamar o cônjuge para alcançar esse bem, porque, segundo a lei, o bem é dos dois. Dos dois. Só tá no nome dela, mas é dos dois, porque é um bem comunicável. Você, sem chamar ela para o polo passivo, ou ele chamar para o polo passivo, você pode pedir a constrição, porque ele é dono da metade e ela é dono da metade. Aí você vai pedir a penhora do quê? Da metade? Não, você, dependendo do bem, o bem é indivisível, como é o caso do bem imóvel, você vai pedir a penhora do bem inteiro. E aí o CPC vai dizer até que depois o resultado da venda, a cota parte ali do corresponsável, que no caso é do cônjuge, vai ficar assegurado. Mas você vê que o IDPJ é para responsabilizar e pegar o patrimônio do cônjuge. Mas às vezes tem coisa que está no nome do cônjuge e já responde, você não precisa fazer isso. Ele comprou 2, 3 imóveis, só está no nome da Mariazinha, e o Joãozinho está respondendo, mas é um bem comunicável. É um bem onde desses 3 imóveis que eu dei no exemplo, ele é dono de 50%, 50%, 50%. Talvez o imóvel só já responda pela sua execução, você pega e pede a penhora desse imóvel, mesmo não estando no nome dele. E alguns juízes, eu vou confessar que tem uma dificuldade tremenda de entender isso aqui. Muito grande, porque parece que é robótico. Vem lá o registro de imóveis, a certidão de anos reais, a matrícula do imóvel, e quando ele olha o dono, que aí tá, ele começa a ver o documento de baixo para cima, né? Ali no registro imobiliário. E quando ele vê que o imóvel não está no nome do executado, ele indefere. Ele fala assim: indefiro a penhora porque o executado não é dono. E dono é quem está registrado na matrícula. Assim, é surreal. É surreal. Mas você vai agravar de petição contra uma decisão dessa, porque você tem fundamento suficiente para pedir a penhora, mesmo que o cônjuge não esteja no polo passivo e mesmo que esse bem não esteja no nome do seu executado. Beleza? Então, fique atento com isso e muito mais com as fraudes, né? A gente sabe que o devedor... Eu até contei algumas histórias aqui que pode fazer muita coisa aí de propósito. Exemplos, então, de fraudes é doação fraudulenta, simulação, então simula um divórcio, por exemplo. Olha só, a gente está divorciado, então vamos lá. No exemplo que eu dei, seu cliente foi admitido lá, né? E aí eles simulam um divórcio em março, né? Como eu falei. Aí... segundo a lei, ela seria responsável somente por um mesinho só, mas você vê que o divórcio é tudo de mentira, né? Ela continua morando no mesmo teto, saindo, viajando com ele, tem conta conjunta, enfim, então é uma simulação, Pode acontecer também uma fraude que é bem comum, esse aqui é bem comum mesmo, tá? Que um dos do casal ali, o cônjuge, ele é sócio de fato. Então, o calotinho tá lá no restaurante, a calotinha também. Só que a calotinha não tá lá no contrato social, ela ajuda a entregar os pratos, a fazer lá o livro caixa, a atender, dá lá a sobremesa, ajuda a abrir, ajuda a fechar, dá ordens, age como verdadeira empregadora. Quando o marido não tá, ela vai e faz, manda e desmanda, contrata, faz entrevista. Só que ela não tá no contrato social, ela é sócia de fato, inclusive mexe lá nas contas do restaurante, mas... ou seja, você vê que ela é uma sócia de fato, ela pode ser chamada, tá? Ela pode ser chamada e a gente utiliza o IDPJ também, tá? É um IDPJ expansivo. Você vai abarcar essa pessoa que não constava em lugar nenhum, né? E você consegue responsabilizar ela também, tá bom? Então, cuidado com essas fraudes, para além dos exemplos que eu já dei, para você conseguir ter mais armas ainda para colocar na sua execução, beleza? Então, vamos lá. Vou te dar 2 exemplos aqui que você consegue para provas, né, indícios para você conseguir comprovar essa fraude.
tá? Existência de conta conjunta é uma delas. E o cônjuge pode estar atuando como procurador bancário de outro, que é no caso de uma gestão patrimonial. Então, assim, eles podem estar simulando um divórcio, por exemplo, e aí um dá uma procuração para o outro, e o outro consegue fazer tudo. Então é ele que movimenta as contas da empresa, é ele que paga salário, é ele que faz tudo, porque tem a procuração, ele faz tudo. E aí, só que consta como divórcio, é tudo de mentirinha, tá? E você tem que, logicamente, comprovar isso aí. Através do CCS, que é esse convênio judicial, você até consegue os primeiros indícios, né? Então você puxa lá o CCS e lá diz quem é o titular da conta. E aí quando você puxa, vai aparecer os dois lá, tá? Porque a conta vai ser conjunta. Então você vai se perguntar, tá vendo? Ó, se eles estão divorciados, porque até hoje eles têm uma conta conjunta. Isso aí cheira a fraude, né? Então, isso é algo que você já pode alegar na hora de fazer o seu requerimento para chamar aquela pessoa para responder pela execução. E outro é isso aí, ó, procuração. A procuração consta lá também no CCS. Então, não tem conta conjunta. O cônjuge tá lá pegando o dinheiro, sacando, investindo, e tudo ele está fazendo com uma procuração, poderes, gestão patrimonial. Aí tu pergunta, por quê se eles são divorciados? Né? Diz a experiência que quando um casal é divorciado e separa, eles não nutrem uma relação de amizade, a não ser que raríssimas exceções e tem um filho ali no meio. Aí eles conseguem até ter uma comunicação, mas ser amigo a ponto de ter uma confiança ali, dá procura. Enfim, isso é muito raro. Não estou dizendo que não aconteça. Acontece. Tem casais que se separam e vivem uma amizade ou até um relacionamento muito melhor do que eles fossem casados. Mas, via de regra, não é isso. Então, essa é uma pergunta. Por que está dando uma procuração? Por quê? Então, isso aqui tem que estar na veia de vocês, para vocês ficarem espertos e não deixar isso acontecer. Então, olha só, é muito importante você tomar cuidado com essa questão aqui da doação, da simulação, porque muitos desses atos, eles podem ser considerados fraude e execução. Só que nem sempre. Então, por exemplo, a empresa foi citada e houve uma doação ali de propósito, ó, essa execução vai chegar até mim, eu vou dar todo o meu bem para o teu nome ali, todos os meus bens vou transferir para o seu nome, para a gente não perder isso aqui. E aí eu faço uma doação de propósito, para fugir do processo, para fugir da dívida que está por vir. Então foi depois da citação, fraude e execução. Só que isso pode acontecer antes. E aí não. E aí você tem que pedir a anulação do ato jurídico. Então, você vai ter que ir lá na Cível para você pedir ali a anulação do negócio jurídico, para você conseguir que aquele bem que foi para o nome da esposa volte para o patrimônio do marido que está respondendo lá. Isso se ela não for sócia de fato, né? E consiga depois penhorar, entendeu? Então, pode ser que aconteça, né? Mas isso aqui que eu tô falando é bem específico, porque lembra da linha do tempo que eu te falei, aonde se o contrato de trabalho está dentro, ela tem responsabilidade subsidiária. Então, assim, para que tirar o bem do nome dela para o marido se você vai conseguir alcançar ela, né? Nesse exemplo que eu dei. Então, assim, todos os bens estão no nome da esposa. Então, teve uma doação fraudulenta, vou entrar com uma ação para anular isso, voltar para o nome do marido. Se dá para responsabilizar ela, e aí, já que está no nome dela, eu vou penhorar, né? Não faz sentido. Então, assim, é só para entender que dependendo ali das datas, vai ter fraude de execução ou não. E talvez vai ter que movimentar algum processo na Cível para você conseguir anular o negócio jurídico e conseguir fazer as outras etapas de execução. Lembrando sempre da cautelar. Lembra sempre da cautelar. Cautelar é o que traz efetividade de execução, tá bom? Então, beleza?
lembrando que competência para julgar fraude de execução, a Justiça do Trabalho tem. Então, eu estava falando ali sobre fraude de execução e talvez algumas coisas você ia ter que comprovar na cível. Por quê? Porque estava justamente preparando para esse slide aqui, porque fraude à execução, a Justiça do Trabalho tem competência. Inclusive, a gente tem que lembrar que isso é um incidente. E incidente você pode gerar provas. Você pode juntar provas documentais e provas orais. Então, se você tem ali todas as provas para mostrar que foi uma doação fraudulenta e numa fraude de execução você quer juntar essas provas na Justiça do Trabalho, você não quer ir lá na CIB, você pode fazer. Porque é fraude à execução, foi lá depois da citação, tá bom? Então aqui, ó, uma jurisprudência aí para você ver, até grifei ali, ó, diferente da fraude de execução, que pode ser conhecida de forma incidental, né? A declaração de fraude contra o credor existe o ajuizamento da ação revocatória, né? Lá na CIV, também conhecida como ação pauliana, previsto no 161 do Código Civil, cuja competência para processar e julgar é da Justiça Comum. Na parte acima ali, perto da parte negrita, a fraude de execução disciplinada no artigo 792, né? Distingue-se fraude contra credores, que é o Instituto de Direito Material. Então, a gente já vê ali, ó, fraude contra credores, competência de Justiça Comum. Então, fraude de execução, competência da Justiça do Trabalho tem também, tá? E aí a gente faz a interpretação a contrário senso, beleza? E tudo que eu falei aqui vale para a união estável. Pelo amor de Deus, claro que vale, né? A fundamentação é bem lógica. O companheiro equiparado a cônjuge está lá no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, e também está lá no artigo 1723, tá? E não esqueça aqui, ó, 1725, a união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, tá? Então tem um salvo aqui, presta atenção nisso. Aplica-se às relações patrimoniais no que couber o regime de comunhão parcial de bens, beleza? E aí vem a pergunta, tá, mas como eu acho o cônjuge, como eu sei da existência do cônjuge, né? Não tem aqui no slide. Isso aí você vai encontrar lá no nosso curso de execuções. Convênio CRC-JUDE, convênio SERP-JUDE, convênio SENSEC, que dá para achar também a união estável, declaração de imposto de renda e consultando outros processos. Teve uma vez que eu fui fazer uma pesquisa e eu sempre incluo na minha pesquisa patrimonial outros processos na cível. E lá eu achei um oficial de justiça que foi na casa do executado, ele não estava lá, mas a esposa estava, recebeu o oficial de justiça, ele achou um carro lá, e o oficial de justiça perguntou, de quem é esse carro? E ela falou, é meu, da esposa. Quando houve ativação do convênio Renajude, que faz a pesquisa dos carros, né, ali, do veículo, perdão, assim, não vinha positivo. Renajude, no nome dele, não vinha positivo, estava no nome dela. Então, veja, se ela falou que é dela, está exclusivamente no nome dela, dependendo da data que ela comprou, é dele também, porque é um bem comunicável, entendeu? O Código Civil diz isso. Então, ele é dono o quê? De 50% daquele carro. Então, isso eu pesquisei lá na Justiça Comum. E aí eu posso trazer isso na trabalhista falando, ó, ela disse que é dona. Então, quero fazer uma pesquisa patrimonial em cima dela. Porque isso aí pode ser um bem comunicável que sirva para execução. Aí o juiz fala, defiro. Aí vem o Renajude, tem lá mesmo um carro. E aí eu falo assim, beleza, é um carro. Eu quero penhorar o carro. Por quê? Porque ele é um bem indivisível, não dá para pegar só 50% dele. O executado é dono de 50%, ele vai a leilão, 50% fica no processo, 50% volta para ela. E aí veja que ela não foi incluída no polo passivo, né? E o carro, mesmo não estando no nome dele, serve para pagar a execução. Então, assim, esse conhecimento é muito útil para a execução. Entender das fraudes, essas movimentações e das responsabilidades ajuda e muito. Por isso, faça o nosso curso de execução, pesquisa patrimonial e peticionamento efetivo na execução trabalhista. O link está aqui na descrição, clica lá e você vai ter ainda um cupom exclusivo YouTube 10 para você conseguir com 10% de desconto. Então corre lá e até a próxima.